Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro especial nesta semana, pertinho das eleições municipais, que nos darão grandes ensinamentos e nos provocarão grandes reflexões e também obrigarão os nossos principais personagens políticos do nosso país a terem ações aí diante do resultado que se apresentará. O que dá para a gente perceber logo de plano, analisando os debates nas principais capitais do nosso país, aliás, hoje teremos muitos, é que nós estamos diante de uma eleição extremamente despolitizada. Despolitizada no sentido de fazer com que o cidadão entenda que os problemas que estão na sua cidade, no seu município, não estão desconectados de uma realidade, do estado em que ele vive, do nosso país e do planeta. Existem situações ali que estão conectadas a muitas ações, e isso depende de uma conscientização política do conjunto da sociedade, de uma maneira em geral, para apontar soluções para essas questões. Então a gente vê muita loucura de gente querendo resolver problemas no município que são da alçada dos estados, que são da alçada da União Federal, e situações que não são nem de resolução fácil sem uma intervenção de outros países e outros organismos, sejam privados ou sejam públicos. Então a eleição despolitizada, ela sempre vai criar espaço para oportunistas, para vigaristas, para estelionatários, para espertalhões e, sobretudo, para o conjunto das criaturas que se colocam no campo da centro-direita e da extrema-direita. Porque eles se aproveitam exatamente desse processo despolitizado para se venderem ali, no pior sentido, como o melhor feitor de soluções ali, o melhor administrador, né? Hoje pela manhã eu vi o inelegível defendendo a candidatura do Ramagem no Rio de Janeiro, dizendo que se o Ramagem for eleito, que ele vai implementar no município do Rio de Janeiro aquilo que ele implementou, Bolsonaro, no plano federal. Tem uma coisa mais picareta, mais vigarista do que esse tipo de situação? Bom, eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas situações e trazer aqui também uma coluna muito interessante de um jornalista que vocês conhecem aqui, que dá razão ao nosso portal aqui, em relação à percepção de coisas muito importantes que estão acontecendo no Brasil e principalmente algumas situações que estão acontecendo no governo Lula. Vou conversar com vocês também sobre o universo paralelo sendo desmontado hoje pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam só, né? O mundo paralelo se choca com o mundo real. O que a gente pode ter? Bom, antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E, se puder, venha para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começar aqui com o choque entre o mundo real e o mundo paralelo. Todos nós estamos vendo que essa gente da extrema-direita, eles pegaram o ministro Alexandre de Moraes como a figura central, aí, obstáculo para que eles implementem no Brasil a balbúrdia, a desordem, uma nação completamente sem regramentos, dando ali a possibilidade para essa gente, inclusive, achar que pregar um golpe militar e atuar a favor de um golpe militar para destruir a democracia é uma coisa aceitável dentro da democracia. E aí eles começaram a dizer, isso já está rolando durante meses, que o ministro Alexandre de Moraes está se conflitando com os Estados Unidos, que o Congresso americano vai caçar o visto do ministro Alexandre de Moraes, que ele não vai mais poder ver a Disney, como se isso fosse um grande problema para o ministro Alexandre de Moraes. Ele dormir todos os dias, né, sonhando em visitar o Mickey e agora ter a notícia que ele não poderia mais visitar o Mickey. Só que isso não vai acontecer, gente. Não existe nenhum tipo de lampejo político concreto para que esse mundo paralelo veja esse delírio realizado. Olha só que está na BBC, na seção do Brasil, né, mas a BBC de Londres, né, seção Brasil. Aí eles informam isso aqui, ó. Esse é o choque de realidade. Não tomamos posição a favor ou contra empresa privada, diz Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o X. Gente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos é o principal órgão, a principal instituição do governo norte-americano, porque cuida dos assuntos ligados à geopolítica. Então não é pouca coisa, não. Então disse aqui o representante do Anthony Blinken, né, Amanda Robertson, estamos acompanhando a situação,
Mas o X, como uma empresa privada com negócios em muitos países, tem que se conduzir de forma independente. Isso não é algo que o governo americano deva se envolver. Então, gente, é uma coisa, é uma pá de cal, essa gente ficar achando que pode modificar a realidade atuando dentro do mundo paralelo, né? Então, enfim, vão ter que dormir com essa, né? O ministro Alexandre de Moraes, enfim, acho que agora, quando passar as eleições, nós todos temos as esperanças que o senhor Paulo Gonet, de fato, ele desperte do sono profundo que está nesse processo todo agora e comece a tomar as iniciativas que a Constituição determina à Procuradoria-Geral da República que tome em relação aos inquéritos que são lhes oferecidos, são lhes apresentados, com a indicação de muitos criminosos, como, por exemplo, os criminosos da Orcrim de ladrões de joias que nós tivemos à frente do nosso país. Então, só nos resta cobrar, alertar, divulgar ao máximo que existe uma Procuradoria-Geral da República, existem inquéritos concluídos e existem obrigações que eles devam tomar, né? Enfim, as filas têm que andar. E aí, entrando aqui no assunto muito interessante também, é o mundo paralelo dentro da extrema-direita do grande jornalismo, né, das empresas de jornalismo. Olha só essa coluna aqui do Estadão. Inusitada boa vontade. Do que será que eles estão falando, hein? Decisão do Moody's de elevar rating do Brasil é generosa ante cenário fiscal difícil. Então eles estão pegando uma empresa privada que faz consultoria para os maiores grupos de investidores do planeta, estão dizendo que eles estão analisando os dados da economia do nosso país de forma simpática. Sabe o negócio? Olha, você coloca aí alguns bilhões de dólares no Brasil, porque nós achamos que eles são legais. Gente, fala sério, né? Então é uma coluna muito patife, já que a expressão está sendo muito usada esses dias, e que vai pegando alguns colunistas para colocarem esse tipo de texto, né? Dizendo, olha, tá tudo muito legal, mas Moody's vai rebaixar o Brasil em 2 ou 3 anos, diz Samuel Pessoa. Gente, já conversei com vocês aqui no nosso portal que o modelo econômico do nosso país, ele está fadado mesmo a gente ter problemas eternos, porque a dívida, como ela está sendo tratada durante décadas aqui no nosso país, ela só tem aumentado. Isso espreme a sociedade, isso espreme recursos para a saúde, para a educação, para saneamento básico, para a infraestrutura. Então, é uma situação que deve ser enfrentada mais cedo ou mais tarde. O que nós estamos vendo é que o governo Lula parece que está ainda arrumando a casa, arrumando algumas estruturas da legislação fiscal para começar a ter algum tipo de enfrentamento. Porque se não houver isso, gente, não vai ter condição da gente ter de fato uma melhoria permanente no nosso país, né? E aí, entrando aqui na coluna do Reinaldo Azevedo, que analisou algumas quedas de avaliação na pesquisa Quest do governo Lula, do comportamento do pessoal do presidente da República e outras ações. Disse ele aqui, vou reproduzir para vocês sem maiores delongas, né? Ele aponta por que nós estamos com alguns problemas aí. Vamos lá. O governo Lula é melhor ou pior que o Bolsonaro? Qual é o resultado? Caiu de 51% para 38% os que dizem que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. Caiu também de 36% para 33% os que dizem que é pior. Subiu de 8% para 22% os que dizem ser igual. Ainda é maior, né, os que dizem que é melhor do que o governo, mas de qualquer modo houve uma queda importante nos que dizem que é melhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O governo, primeiro, o problema de comunicação, eu acho que continua. Não vou me estender sobre ele. Uma pesquisa feita no meio do fumacê que tomou conta do país, e isso foi atribuído ao governo, à Marina, o que é um absurdo, né? Vejam Carlos Nobre, entrevista no Reconversa, espetacular. O Brasil não tem combustão espontânea, raramente acontece. Não tem o tipo de incêndio na Califórnia que cai um raio e pega fogo no mato que teve em Portugal. Os incêndios no Brasil foram incêndios criminosos, como se evidencia em São Paulo com mais de 2.000 focos de incêndio, né? Não preciso nem ir ao Pantanal, não preciso nem ir à Amazônia, né? De qualquer modo foi feito em meio a isso. Pode ter o efeito Twitter, que o Elon Musk misturou, e a extrema-direita, a coisa do Brasil e tal. O que eu quero dizer é o seguinte.
Esse pessimismo com a economia é absolutamente injustificável. Tudo bem, a opinião das pessoas é a opinião das pessoas. E elas têm direito à própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. O desemprego está num nível mais baixo, um nível recorde da série histórica. A valorização real do salário é a mesma coisa. Todas as faixas de renda tiveram ganhos reais. Todas as faixas de renda. Se tem alguém para reclamar, foi quem tem fundo exclusivo e offshore que passou a pagar imposto. Fora isso, não. Economia crescendo. Inflação baixa. O juro em queda. Agora, voltando a subir. Não, eu digo com toda certeza que o governo é bom. Ah, por que o governo é bom? Porque aprovou o arcabouço fiscal. Importantíssimo. A Moody's está dizendo, as agências estão dizendo e eu estou dizendo. Agências capitalistas. O babaca que achou que eu sou comunista, não. As agências capitalistas. Reforma tributária, encaminhamento, elas também apontam. Crescimento econômico vigoroso, sempre surpreendente. Mercado de trabalho idem. Ganho real de salário. Retomada dos programas sociais. As políticas de renda que estão em curso. O governo é bom. E, no entanto, se as pessoas estão percebendo como ruim, é preciso identificar os fatores. Acho que o governo tem que pensar. E é bom não apenas internamente que está arrumando as coisas, e está. Ou então alguém que conteste o que eu falei sobre emprego, crescimento, renda, programa social. A reforma tributária, arcabouço fiscal. Vai estar contestando a mim e as agências de classificação de risco. Algo precisa ser pensado, visto, estudado. Sim, hoje a gente tem uma militância de extrema-direita como nunca houve, isso pesa muito. Agora, ninguém teve uma piora de vida no governo Lula, ao contrário, ela melhorou. Claro, um ou outro pode ter piorado em razão de escolhas pessoais. Quando a gente pega massa de recursos da economia que foi para uns para outros, ninguém perdeu. Ao contrário, houve ganhos generalizados. Isso é apenas um fato. Isso aí. Então, É da coisa. Então, meu amigo, minha amiga, deixa eu arrumar esse troço aqui. Quando seu pedido está sendo preparado? Então, meu amigo e minha amiga, o Reinaldo Azevedo simplesmente está reproduzindo aquilo que eu tenho dito para vocês aqui. Então, o que a gente pode terminar, pode dizer aqui, termina o nosso papo aqui, né? Alô, senhor Paulo Pimenta. Alô, pessoas próximas do presidente Lula. Vocês têm a obrigação de convencer o presidente da República a ter uma presença mais efetiva na comunicação, porque ela está falhando e o resultado é esse dessa pesquisa, e o resultado será sentido agora nas eleições municipais. Uma eleição despolitizada, o que vai favorecer são os vigaristas tendo algum tipo de espaço para continuarem a ter mais poder, para continuar a pregar mais intoxicações na sociedade e cada vez mais prejudicar qualquer tipo de transformação efetiva no nosso país, né? Então, gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, olha, se você ainda não votou no Portal do José para o IBEST, vou deixar o link embaixo e vamos seguir em frente, já estamos chegando lá, tá bom? Um grande abraço, tchau!